Lástima que Anitta no tiene altura tenística. Si la tuvo... Administração dos governadores. Essa mudança aconteceu depois de um longo período em que as assembleias ficaram fechadas em todo o país. Foi logo depois do Estado Novo de Getúlio Vargas, que havia suspendido as atividades legislativas em todo o país desde 1937. Reabertas em 45, as assembleias já não eram mais só de fachada. Foi escrito na Constituição. Os deputados podiam suspender ou até cassar o mandato dos governadores. O ex-deputado estadual, que exerceu o mandato de 1958 a 86 em Minas Gerais, testemunhou vozes de resistência em vários estados, mesmo durante o regime militar. Nós éramos fiscalizados. Havia aí CGI, SNI, nos olhando, mas nós marchamos em frente. Em frente e com poder para ajudar ou prejudicar a administração de um governador. No Brasil, são 27 estados com assembleias e constituições diferentes, mas com limites definidos pela Constituição Federal. Nas assembleias, só tem assento nesses plenários quem é escolhido pelos eleitores, que são 115 milhões no país e representam 67% da população. A Assembleia Legislativa, ela é a voz do povo. Então, esse povo, em todas as suas parcelas, em todas as suas minorias, inclusive, deve ser bem representado. 12h05, hora de ver o que os principais candidatos ao governo do estado programaram para hoje. Solange Amaral grava propaganda eleitoral obrigatória. À tarde, apresenta o programa de governo na Associação das Empresas do Polo BioRio, na Ilha do Fundão. Benedita da Silva grava propaganda eleitoral. Jorge Roberto Silveira faz palestra num jornal e caminhada em Duque de Caxias. Rosinha Garotinho teve um encontro com representantes do setor de turismo no Copacabana Palace. À noite, participa de showmícios em Bangu e em Mesquita, na Baixada. Caminhoneiros de várias partes do país estão em greve e pedem o reajuste do frete. Eles pararam o trânsito na cidade de Três Rios, no sul do estado. E outros 500 caminhões estão parados na rodovia Rio Juiz de Fora. Houve tumulto de manhã com a chegada da Polícia Rodoviária Federal e da PM. Agora, a situação está tranquila e não há engarrafamento. Representantes do mundo inteiro estão na África do Sul participando da Rio+10, reunião mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento. Há 10 anos, na Rio 92, mudanças de comportamento para preservação também foram discutidas. Na reportagem especial de hoje, o RJ mostra que iniciativas individuais ou coletivas estão salvando muitas espécies, contribuindo para preservar o meio ambiente em que vivemos. Se a Terra é uma aldeia global, cabe a todos a tarefa de cuidar dela. A Rio 92 foi um marco da cooperação ambiental. Gerou iniciativas conjuntas e mudanças de comportamento. A convite do RJTV, 10 especialistas elegeram os maiores avanços que o Rio teve ao longo deste tempo. O surgimento de uma consciência ecológica foi nosso maior ganho, na opinião deles. Podem ser demonstrações individuais de cidadania, mas que resultam em benefícios para toda uma comunidade. Ilha do Governador, Manguezal do Jequiá. São 4.200 metros quadrados de um berçário natural para aves e peixes. Se hoje ele ainda existe, é graças à persistência de pessoas como José Luiz. O filho de pescadores descobriu cedo a importância do ecossistema que domina o pátio da casa dele. Com esperança renovada em cada muda que cresce, mais de 200 mil já foram plantadas, garantindo a sobrevivência de espécies como o caranguejo-aratu, o socó, o maguari e outras aves migratórias. Há 5 anos, o trabalho dos voluntários ganhou reforço e a ideia de preservação dos manguezais começou a ser plantada também fora da Ilha do Governador. Uma parceria com a iniciativa privada permitiu a construção desta estufa, a maior da América Latina, com produção de 60 mil mudas por ano. Depois de 3 meses de cultivo, elas estão assim, prontas para serem transferidas para áreas degradadas do estado. As futuras gerações agradecem.
Isso é um grande prazer, porque isso daqui não é bem para mim, isso daqui é para o meu filho, para os meus netos, né? Porque é um trabalho que é muito recompensador. Recompensador é saber que milhares de latas consumidas no Rio deixaram de virar poluição. A cidade é a que mais recicla alumínio no país, 88% do total consumido. Quase 10 mil pessoas vivem da coleta seletiva e movimentam quase 30 milhões de reais com a venda do material. Outro ponto positivo foi a criação de leis específicas para o meio ambiente. Hoje o Brasil tem uma das legislações mais duras do mundo e que permitiu também a criação de parques e áreas de conservação, como esta em Grumari, na Zona Oeste. Que as principais vitórias, né, para o movimento ambiental se deu com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, que determinou uma série de regulamentos onde se qualifica, né, os criminosos, quer dizer, as pessoas que destroem o meio ambiente, que degradam a natureza, e também a Lei de Unidade de Conservação, dando todo um instrumento jurídico para os órgãos de governo operacionalizar e defender as nossas reservas florestais, nossos manguezais, o cerrado, a caatinga e tantos outros ecossistemas, né, importantes para o Brasil. Força de vontade, leis e fiscalização são essenciais para que os próximos 10 anos sejam de paz entre o homem e o meio ambiente. Paz para que golfinhos, arraias e orcas sintam-se à vontade para desfilar no nosso litoral. As imagens que marcaram 2002 servem como estímulo na luta pela preservação. O RJ de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde e até amanhã. RJ-TV. Oferecimento Bioflavin. Extrato de ginkgo biloba de 80 miligramas do Laboratório Herbarium. Uma boa notícia, quase 100 mil trabalhadores conseguiram um emprego na Grande São Paulo. E como administrar o dinheiro é o tema da nossa conversa em família de hoje. E mais, os números da primeira pesquisa feita depois do início do horário eleitoral. O dia seguinte ao incêndio que produziu imagens impressionantes em Goiânia. E médicos descobrem que a poluição sonora causa muito mais mal à saúde do que se pensa. Eu espero por você no Jornal Hoje. Até já. Agosto está acabando e, por enquanto, nenhuma tragédia, a não ser que você torça para o Figueirense. Olá, boa tarde. Pois é, e o lanterna do campeonato amanheceu de treinador novo. Estas e outras notícias da última terça-feira do mês 8, você vê agora. A família Bernardinho volta ao trabalho. O paletó da análise popular também. Peraí, Flamengo. É, Flamengo. Flá. Flamengo. Flá. Flá. E a bolinha amarela, idem. Arraial do Cabo está se firmando como pico de kitesurf no Rio. No estado, não é à toa que o Campeonato Brasileiro da Pipa e da Prancha foi realizado por lá. A final da primeira etapa do campeonato, que vale vaga para o Mundial, atraiu muita gente para a Lagoa de Araruama. O local escolhido foi a Ponta de Acaíra, em Arraial do Cabo. No feminino, Dani Monteiro fez as melhores manobras, ficando em primeiro lugar. Você solta sua criatividade dentro da água e o que sai dali, bom, só Deus sabe. Marcelo Cunha ganhou a prova dando um show com manobras inspiradas em outros esportes. O kitesurf é um esporte que a gente consegue buscar manobras e variedades de vários tipos de esportes diferentes, tipo skate, wakeboard, snowboard, e agora eu consegui tirar algumas manobras do skate e eu tento fazer elas dentro da água, tirando a prancha do pé e girando, colocando no pé, flip na prancha, virando de cabeça para baixo sem a prancha. Esse é meu estilo. Eu gosto de tirar a prancha do pé e radicalizar sempre voando alto. Boa notícia no Fluminense. Beto já faz exercícios físicos para se recuperar da distensão na virilha. A esperança é que ele já possa jogar sábado contra o Coritiba.
E o Botafogo continua na expectativa. Galeano vai ou não para a Espanha? O jogador decide até amanhã à tarde se aceita a proposta do Rayo Vallecano. A garotada começou bem no Brasileiro, correu muito, venceu fora de casa. Mas na hora de segurar o jogo, tudo ficou mais difícil no Flamengo. Um time à procura de explicações. Por que o Flamengo faz um gol e leva outro poucos minutos depois? Em todos os jogos que o Flamengo saiu na frente, cedeu empate 2, 3 minutos depois, então a gente não está tendo tempo de administrar a partida. Desatenção, falta de tranquilidade, inexperiência. As justificativas o Flamengo já encontrou. Falta agora achar as soluções. Se falta experiência, calma, atenção, o Flamengo é um time à procura de um líder. Papel difícil de ser assumido. A solução é todo mundo ali dentro de campo jogar. Eu não sou nenhum herói, né? Ninguém vai decidir sozinho. São muito jovens. A média de idade do elenco é de 22 anos. Tenho 22 anos, o Atiço também é novo, o Fernando, mas a gente já viveu muita coisa aqui dentro que dá para substituir, de repente, esses jogadores experientes, entendeu? São jogadores um pouco mais rodados do que os outros, mas que, queira ou não, também precisa de um amparo, de um pouco mais de experiência, de alguém com mais bagagem para dizer, olha, acalma, é por aqui. O líder experiente que Lula queria está longe das possibilidades do clube. Os jogadores são esses. O time é esse. Um time à procura de explicações, de líderes, mas acima de tudo, à procura de vitórias. No próximo bloco, a seleção masculina brasileira de vôlei se reapresenta e o objetivo agora, Giba? Esquecer a Liga Mundial e partir com tudo para o Mundial. Apenas um homem separa as superpotências de um desastre nuclear total. Harrison Ford, Liam Neeson, baseado numa história real. K-19, 30 de agosto somente nos cinemas. Hello, motor. Silicon is long. Melt inside and becomes intelligence. Fuels interaction. If the computed F is greater than the value of Se você anda sofrendo de dores musculares, então use Cataflã Hemogel. A fórmula de Cataflã Hemogel tem ação anti-inflamatória e eficaz contra dores musculares e contusões. E o que é melhor, Cataflã Hemogel é absorvido rapidamente pela pele, proporcionando sensação de alívio. Use Cataflã Hemogel, agora também em aerosol. Cataflã ajuda a eliminar a dor e a inflamação muscular. Não é possível! O que está acontecendo aqui? Avó, Fanta libera sabores. Fanta agora com novo visual e 2 novos sabores pra você, citros e maçã. Fanta libera sabores. Fique com o seu. Revolution Studios apresenta Quem vê? um novo tipo de agente secreto. Vin Diesel é Triplo X, 6 de setembro nos cinemas. O Beijo do Vampiro, 2º capítulo. Tu és minha eleita para toda a eternidade. O poderoso vampiro Boris viveu através dos séculos em busca de sua grande paixão. E agora, ele está muito perto de sua amada. Obrigado por teres me convidado a entrar em tua casa, Lívia. Mas Zeca é o único que sabe que a sua família está em perigo. Convidar um vampiro pra dentro de casa é maior sujeira. Minha mãe não devia ter dito isso nem brincando. Hoje, 7 da noite, 2º capítulo de O Beijo do Vampiro. O Brasil não começou bem no Aberto de Tênis dos Estados Unidos. André Sá perdeu para o espanhol Feliciano Lopes. Mas hoje tem Guga contra Julián Buté e Meligeni enfrentando o argentino Agustín Callieri. No primeiro dia, uma homenagem.
Uma bela cerimônia lembrando as vítimas dos atentados aos Estados Unidos marcou a abertura da competição. Uma bandeira encontrada entre as ruínas das Torres Gêmeas foi hasteada na quadra central. Quando a bola quicou, o show ficou por conta de André Agassi. Rob Gnabry apertou, mas o carequinha conseguiu bolas inacreditáveis, como esta paralela. Que curva! O americano Gnabry, de 20 anos, tentou mudar de tática e foi para a rede. Nada feito. Agassi continuou dominando. E venceu o jogo por 3-0 em 1h30. O atual campeão de Roland Garros, Albert Costa, precisou suar um pouquinho mais. 2h45 para derrotar o sueco Magnus Norman por 3-1. Entre as mulheres, Serena Williams provavelmente teve mais trabalho para entrar nesta roupa super colada do que para atropelar a americana Corina Moriaro. O modelito prende menos os movimentos da número 1 do mundo. Resultado, tome potência nos golpes. Moriaro, que lutou contra a leucemia no ano passado e só voltou às quadras este ano, não teve chances. 2-0. As pedaladas que deram 3 medalhas de bronze para o Brasil no Sul-Americano querem virar ouro no PAN de 2007 no Rio. O velódromo carioca será no Autódromo Nelson Piquet. E o melhor exemplo de como pedalar com a tecnologia na garupa vem de Curitiba. Elas não podem ser pedaladas fora do velódromo. As diferenças entre uma bicicleta comum para a de pista começam pelo freio. Não tem freio, não tem câmbio, não tem nada. É uma marcha só e bate, cai, tenta desviar, mas não tem como frear. Como no automobilismo, ter talento para o esporte é fundamental. Mas se o ciclista não tiver uma bicicleta de ponta e uma boa equipe de apoio, fica quase impossível competir pelos primeiros lugares. Tem que ser tudo novo, né? Então, sendo uma roda nova, com parte de pedal novo, corrente novas, é essencial. Mas o preço, os pneus são fininhos. Um jogo não sai por menos de $2.000. Hoje, em torno de R$6.000. E o quadro, que pode ser de titânio, fibra de carbono, alumínio, aí pode calcular mais R$6.000. E a segurança? Fica por conta apenas do capacete. Esse mais comum tem proteção de espuma e um bem esquisitão, para eles, aerodinâmico. E esse rolo aí, para que serve? As provas de pista são curtas e de alta intensidade. 1 segundo vale muita coisa. Por isso, os ciclistas precisam ter explosão na hora da largada. E estar bem aquecido é essencial. Bicicleta, ciclistas prontos, é hora de largar para o Brasil. Por que só o futebol? A seleção masculina de vôlei vai ser homenageada hoje em Brasília pelo presidente Fernando Henrique. Mas é apenas uma pausa nos treinos dos vice-campeões da Liga. O próximo desafio é o Mundial, no fim de setembro, na Argentina. Começar de novo. A seleção brasileira de vôlei se reapresenta para os treinos depois de um vice-campeonato. Que eles usem essa frustração, usem essa tristeza como uma forma de motivação, uma fonte de motivação grande. Depois da Liga Mundial, eles tiveram 7 dias de folga. Com uma semana parados, atletas de ponta como eles chegam a perder 30% de força muscular. Em compensação, ganham força psicológica importantíssima num momento como esse. Acho que tinha que dar uma folga na cabeça mesmo, porque temos um campeonato mundial aí pela frente. E para o Mundial, os treinos começam mais leves, com defesas e controle de bola. Saques e bloqueios ficam para mais tarde. O Brasil estreia na Argentina contra a Venezuela. Depois vem Egito e Estados Unidos no primeiro grupo. Por isso, ânimo, força, é tempo de recomeçar. No próximo bloco, tem jogador achando que cabelo ganha jogo. E uma reportagem especial sobre os vira-casacas do futebol brasileiro.
Gustavo Kirten e Venus Williams, na Bahia. Vem aí o maior torneio de tênis da América Latina. Brasil Open 2002, de 7 a 15 de setembro na Costa do Sauípe. As grandes estrelas do tênis mundial na maior festa do esporte brasileiro. Ingressos à venda na Ticketmaster ou acesse o site da Octagon Koch Tavares. Brasil Open 2002, mais uma realização Octagon Koch Tavares. Gente, para falar com qualquer lugar do Brasil ou do mundo, não é só ligar para qualquer número, não. Telefone faz o quê? Faz trim. Então você faz assim, 3 mais 1, 31. Com a promoção 3 mais 1 da Telemar, você liga para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a qualquer hora, fala por 3 minutos e ainda ganha mais um de graça. Entendeu? A cada 3 minutos você ganha mais um. Aí sim, você pode falar pelo cotovelo, pelas orelhas, pelo pescoço. Agora, se for sobre ele, você fala principalmente pelas costas. Promoção 3 mais 1, é 31. Nesta terça-feira, a Sendas inaugura sua nova loja no Jardim Oceânico. Um supermercado completamente diferente. Venha conhecer e aproveitar essas ofertas. Morango e abacaxi por apenas 79 centavos. Fanta Sprite Quat, somente R$ 1,29. Presunto cozido Sadia, por R$ 4,99. Café Clássico Sendas, somente R$ 1,95. Nova Sendas Jardim Oceânico. Um supermercado como você nunca viu. Oi, amigo, você financia aquele carro? E a taxa? E você dá um jeitinho no prazo? Negócio fechado? A Finasa financia tudo muito mais rápido, inclusive carro. Finasa, o financiamento que é música para os seus ouvidos. Nesta terça, na Sessão da Tarde, tem as divertidas aventuras das gatas mais descoladas de Los Angeles. O que fez na escola hoje? Eu quebrei o salto da minha sandália. Alicia Silverstone e suas amiguinhas vão curtir todas em As Patricinhas de Beverly Hills. Nesta terça, na Sessão da Tarde. Você sabe qual é o time mais globalizado do mundo? É o Racing de Ferrol, da 2ª Divisão Espanhola. O time da região de La Coruña tem jogadores dos 5 continentes. São 10 espanhóis e 14 estrangeiros. Entre eles, um nigeriano, um asiático, um australiano e um colombiano. Bom, só falta vestir a camisa da ONU e sair por aí. O Atlético Paranaense começou o Brasileirão com uma derrota, mas na rodada seguinte já estava goleando. A má fase aconteceu por causa de um pequeno problema de cabeça de alguns jogadores. Copa dos Campeões 2002. O goleiro Flávio e o lateral Alessandro aparecem de cabelos pintados. 2 jogadores que em 2001 brilharam nos gramados ao natural. Consequência ou não foi mudar o visual e o futebol cair. Na Copa dos Campeões, o Atlético perdeu as 3 partidas que jogou. A má fase continuou na primeira rodada do Brasileiro. O lateral acredita que o visual inovado deu azar. Não deu muito certo, então preferi voltar o mesmo estilo do ano passado. Flávio não descarta a possibilidade de ficar loiro novamente, apesar dos pesares. Se der vontade de pintar mais uma vez, agora ou depois, com certeza a gente vai fazer da mesma maneira. Isso porque realmente eles acreditam que ficaram mais bonitos. Bonito ficou, né? Mas a sorte do torcedor é que a simplicidade capilar voltou ao Atlético. Os bons resultados retornaram. Beleza no futebol pouco importa. Caso contrário, não seríamos os melhores do mundo no assunto. Celso Roth está de volta ao estádio Beira-Rio. Ele assume o Internacional pela 2ª vez. Na primeira, em 97, conquistou o Campeonato Gaúcho. Roth entra no lugar de Guto Ferreira, que não resistiu à pressão da torcida. Com Guto Ferreira, o Internacional foi campeão gaúcho desse ano, depois de um jejum de 5 anos sem títulos. Mas no Campeonato Brasileiro não ia bem. Em 5 jogos, venceu apenas um. Ocupa uma modesta 18ª colocação na tabela. O nosso objetivo, num primeiro momento, é nós chegarmos entre os 8 e depois sim pensar nas coisas que virão mais adiante.
10 dias sem jogar. Às vezes é bom parar e arrumar a casa. E como ficou 2 rodadas sem disputar uma partida, o Paraná não somou pontos. Está entre os últimos colocados. Sensação que incomoda a todos aqui. Nós temos menos jogos, mas temos que recuperar agora essas colocações. Voltar agora contra o Santos na Vila Belmiro? Ah, esse não é um jogo fácil. A vontade de trabalhar e de entrar em campo para poder defender as coisas do Paraná é muito grande. E eu tenho certeza que vai ser uma grande partida. Depois de perder por 4-2 para o Vasco, o Goiás dispensou o técnico Edinho. Assume o ex-São Paulino Nelsinho Batista. Outro clube que resolveu mudar de técnico foi o lanterna do campeonato, o Figueirense. Sai Roberval Davino e entra o também ex-São Paulino Muricy Ramalho. Depois de algumas belas pancadas clicadas pela galera, o internauta resolveu aliviar e dar uma chance à bola. A pelota gosta de carinho e este afago de Genilson conquistou o eleitorado. Mais de 12 mil votos em menos de 24 horas. Genilson Alves Oliveira, o eleito da rodada. O Coritiba perdeu, mas ele ganhou. Povo unido jamais será vencido. Hoje nós iremos sorrir e cantar. Pô, eu queria falar que o Flamengo... Flamengo? Pô, tá muito ruim. Peraí, Flamengo. É, Flamengo... Flamengo. Flá. Quem é o técnico agora do Flamengo que é tanto troca-troca? Eu não sei. Lula Pereira. Então, Pereira. Se você pretende... O São Paulo nada mais do que... saber quem eu sou. É o melhor time do campeonato. Eu posso lhe dizer. Porque tem estrelas como Kaká. Se Deus achou melhor, não posso reclamar. O cacique chegou. O melhor time depois da seleção é o Corinthians. Corinthians! Não adianta tentar me esquecer. O seu olhar é o motivo de eu viver. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer. Olha, o Figueirense... Ele só racha a cara, ele só faz feio. A gata quer te ver zoar. Está rebolando, tá calor, hein? Para de impressionar. E a análise popular para o Globo Esporte aqui no centro do Rio de Janeiro vai ter o depoimento e o comentário do beijo do vampiro. Então, paletó, vampiro, para você não ficar tão assustador. O vampiro tá aqui para dar o sorriso do avião. Nossa, o futebol romântico ficou lá no passado. Tudo bem, não é de hoje que os craques andam virando a casaca. Mas atualmente a coisa anda tão rápida que num piscar de olhos o artilheiro pode virar carrasco. O tremendão Erasmo Carlos cantou. Zico tá no Vasco, com Pelé. Jamais se chegou a tanto, mas os torcedores brasileiros testemunharam algumas transações barulhentas ao longo dos anos. Em 46, Ademir Menezes trocou o Vasco pelo Fluminense, sagrou-se campeão carioca e depois voltou para São Januário. Batista, então tricampeão brasileiro com o Internacional, transferiu-se para o rival Grêmio. Casagrande jogou no Corinthians, no São Paulo e no Corinthians. E talvez na troca de maior repercussão, Bebeto saiu do Flamengo para o Vasco. Eu acho que o jogador não tem que escolher clube, ele tem que jogar futebol. Do Corinthians para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense e vice-versa. Atualmente no futebol troca-se de camisa com incrível facilidade. O ídolo de hoje pode ser o inimigo número 1 de amanhã. Traição ou profissionalismo? Onde está dando ele tem que ir. Amor ao clube, eu acho que já acabou há muito tempo. Ricardinho, ídolo da Fiel, vai pro Morumbi. Petkovic, ídolo rubro-negro, já está no Vasco. Romário, ex-Vasco, Flamengo, Vasco, agora brilha no Fluminense. Dodô, jogou no São Paulo, no Santos. Neste ano, a camisa dele é verde. Traição ou profissionalismo?
Desde o momento que o cara assina o contrato, beija o escudo de um time, diz que tem amor ao clube, vai pro outro, tá traindo. Mas, por exemplo, se aquela loja dali te chamasse para trabalhar te oferecendo o dobro, você iria? Pô, não é nem pensar 2 vezes. Eu tava lá já. Aí não é traição? Não, aí é diferente, né? O coração fala mais alto, sempre. Mas o verso do momento no futebol brasileiro é que seja eterno enquanto dure. E você, não quer entrar nesta polêmica discussão paradoxal analítica? Afinal, se um ídolo vai jogar no time rival, ele é um traidor ou um profissional? Conecte-se e vote na internet, globo.com/esporte na Globo. Se você não tem computador, dá um pulinho aí na biblioteca do bairro, na casa do vizinho internauta, ou então fique ligado no Globo Esporte. Amanhã a resposta aqui, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Uma ótima tarde para você, fique agora com o Jornal Hoje. A gente se vê. Nesta terça, 9h20 da noite, as emoções de Esperança. Eu encontrei com o Sr. Genaro. Ele estava tocando piano numa loja. E se em vez do pai, tu tivesse achado o filho? Tu não teria me encontrado com ele. Tu tem coragem de me falar questo, Maria? Sim, eu tenho. E eu não quero mais viver com o senhor. Nesta terça, 9h20 da noite, Esperança.